Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez em sua companhia para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Como já dito, nós estamos durante os próximos finais de semana, os próximos meses, meditando na lição Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. É esta a lição que nós estamos estudando. E hoje nós estaremos meditando na lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Nós estaremos falando sobre a questão da lei e da graça, a respeito sobre Jesus. Ele revoga a lei ou ele cumpre a lei? Amém? É sobre isso que nós vamos estar meditando na aula de hoje. Mas antes de entrar aqui na lição e fazer a leitura, me permita deixar aqui uma palavra de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus pelos nossos pastores, pela Igreja Evangélica Canaã, pelo pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes e todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e também a nossa equipe de mídia que trabalha aí incessantemente para que um bom conteúdo bíblico, cristocêntrico chegue até a sua mão. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade e pedir que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos abençoando, dando-nos o entendimento e uma comunicação eficaz daquilo que é a tua vontade dentro dos ensinos da palavra de Deus para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Pai, certo da tua bênção, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos à lição então. Jesus, o discípulo e a lei. Texto áureo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 20. A verdade prática. Os seguidores de Cristo são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança em Cristo. Nasce no interior do crente e se reflete exteriormente na sua vida diária. Então, nós, aqueles que somos seguidores de Cristo, que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, devemos ser chamados, e fomos e somos chamados todos os dias a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça do reino de Deus, ela é algo que nasce da interioridade do crente a partir da nova aliança com Cristo e se reflete na sua vida, na nossa vida diária. Amém? Vamos então à leitura bíblica de classe. Como eu entendo que alguns irmãos não tenham a lição da escola bíblica, eu peço a você que acompanhe a leitura usando a sua Bíblia. Leia, acompanhe a leitura. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, dos versos 17 a 20. Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 20. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, eu estou usando a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis
no reino dos céus. Amém? Esse é o texto áureo. Já na leitura do texto, nós podemos observar que Jesus, ele não vem para destruir nem a lei e nem os ensinamentos dos profetas. Ele não vem abrogar a lei, nem os profetas. Ele vem cumprir a lei, ou seja, aperfeiçoar a lei. Os objetivos desta lição já me parece bem claro, mas vale a pena pontuá-los. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito Santo. Terceiro lugar, conceituar a justiça do reino de Deus. O que é justiça? Na perspectiva bíblica, o que é justiça? A palavra justiça vem do termo e tem a ver com retidão, integridade, honestidade. É nesse sentido que nós iremos falar a respeito da justiça do reino de Deus. Vamos à introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja para os seus discípulos, tá? Veremos que o Senhor Jesus cumpriu, repito, nós vamos falar muitas vezes isso hoje, Jesus cumpriu toda a lei e destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. Isso nós vamos falar algumas vezes também, a diferença da letra crua da lei e da interpretação ou da aplicabilidade da lei segundo o Espírito Santo, tá bom? No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor Jesus não destruiu a lei, não abrogou a lei, não revogou a lei, nem o ensino dos profetas, mas cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e dos fariseus. Verso de número 20 do capítulo 5 que nós lemos. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Tá bom? Então vamos lá. Me permita aqui um parêntese. O que é o fariseu? O fariseu, originalmente, seriam aquelas pessoas que guardavam a lei, que observavam a lei, que viviam segundo os preceitos da lei, mas virou sinônimo de alguém que fala, mas que não pratica aquilo que fala. É alguém que tem uma ortodoxia muito afinada, a letra da lei muito pronta, no que diz respeito a falar, a interpretar, mas com a ortopraxia muito fraca. Ou seja, ele não pratica aquilo que ele mesmo ensina. Então, virou sinônimo de alguém falso, religiosamente falso. Tá bom? Então, vamos lá. Jesus cumpriu toda a lei, é o primeiro tópico. Um compromisso com o passado. Observar a lei é um compromisso com o passado. Nós jamais podemos nos esquecer da seguinte verdade. O futuro é construído sobre bases que foram estabelecidas no passado ou que estão sendo estabelecidas no futuro. É preciso um alicerce, é preciso colunas para fundamentar o futuro. E no sentido da palavra de Deus, da vida com Deus, esse alicerce, essa base vem da lei, vem do decálogo, vem do Antigo Testamento, vem do ensino dos profetas. E Jesus observa estes ensinos e os aperfeiçoa. Isso é, como diz aqui o comentarista, um compromisso com o passado, nesse sentido, tá bom? Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi desconstruir tudo que já havia sido feito, ou
não valorizar todas essas coisas, tudo aquilo que já havia feito através de Moisés, com a lei e pelos profetas. A expressão não pensem que vim para revogar, abrogar, não cuideis, não é? Aqui na versão revista e corrigida está não cuideis, na versão de Almeida atualizada está não pensem. Aqui na revista corrigida, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Isso fica muito claro. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valiosíssimo, verdadeiro, bom, belo. Ele jamais ousou ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, assim como o apóstolo Paulo também não foi. Assim como há quem diga que o apóstolo Paulo, ele toma, na verdade, o Novo Testamento e traz uma nova revelação, e em alguns pontos Jesus é esquecido e a lei. Não, quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 31, isso fica muito claro. Ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ele não contraria a lei, ele não contraria os ensinos de Cristo. Tudo que ele faz é baseado naquilo que Cristo ensinou. E tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou vem com base na lei e nos profetas. Amém? Vamos continuar. Espero que você esteja conseguindo acompanhar aqui. Assim aprendemos com o Senhor Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Aquilo que eu disse, o futuro é construído com bases que são estabelecidas, construídas no passado e no presente. Então Jesus toma como base os ensinos da lei e dos profetas. Logo, ele não veio para anular, destruir, abrogar, tá bom? Jesus não veio destruir a lei. Eu disse que a gente ia bater bastante nisso aqui. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário, um destruidor da tradição que fora recebida no passado. Vamos ver o que João, capítulo 5, verso de número 18 diz: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, verso 19, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Eles diziam, ele está dizendo que é Deus, e Jesus dizia, eu estou dizendo que sou o Filho. E tudo que o Pai faz, o Pai mostra para o Filho. E tudo que o Pai faz, o Filho faz. E coisas maiores do que essas, para que vocês se maravilhem. Ou seja, Jesus estava dizendo, não, eu não vim para revolucionar nada, tudo que faço é a partir daquilo que o Pai faz. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É uma sequência, tá? Quebra aqui a ideia de que Jesus veio fazer algo diferente. Não. Desfazer tudo que havia sido feito. Não. Vamos continuar. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Os seus críticos. Eles acusavam a Jesus de várias coisas. Vamos ver algumas delas. Mateus 26, versos 59 a 61. Ora,
os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para prenderem, para poderem dar-lhe a morte. Tá bom? E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Acusavam Jesus, traziam testemunhas falsas para dizer que Jesus estava contrariando a lei, que Jesus estava querendo destruir a lei, não conseguindo com testemunhas falsas. Pegaram uma palavra de Jesus que eles entenderam de maneira equivocada quando Jesus disse que o templo seria derribado e reedificado em 3 dias. Ele falava de si mesmo, mas eles interpretaram de maneira errada, buscando motivos para o condenar. Mas tudo isso de forma mentirosa. Tá? Vamos lá. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés e a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Falavam, mas não praticavam. Eram extremamente rígidos na letra da religiosidade, na letra da lei, na sua religiosidade, eles eram extremamente rígidos, mas na prática eles mesmos não cumpriam tudo aquilo que diziam. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 8, verso de número 4. Mateus capítulo 8, verso 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui fala de quando um leproso é purificado. E conforme a lei, este, após ser purificado, deveria tomar uma oferta, apresentar-se diante do sacerdote e ser avaliado por ele e passar pelo período da purificação. Jesus cumpre o que está na lei, contrariando o que eles diziam, que Jesus não cumpria a lei, que Jesus veio destruir a lei. Jesus está aqui afirmando a lei, agindo conforme a lei determinava. Vamos ver outro texto, Marcos, capítulo 7 e verso de número 10. Marcos, capítulo 7, verso de número 10. Veja, mais uma vez, Jesus afirmando e cumprindo, honrando a lei segundo Moisés. 7:10 de Marcos. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Jesus aplica a lei, Jesus faz um relato da lei justamente para estes homens, os anciãos, os escribas, os fariseus, que conheciam a letra da lei, mas não a obedeciam na prática. Aqui, no caso, eles estavam falando acerca do Corban, da oferta que era dedicada ao templo. Para você entender um pouquinho melhor, leia esse texto. Eles diziam que honrava pai e mãe, mas mentiam no que diz respeito à oferta, à sua propriedade, só para não ajudar alguém da sua família, nem pai e nem mãe, a despeito de entregar o que era seu ao templo. Manobravam a lei, buscavam brechas na lei, enquanto Jesus cumpre a lei, sendo acusado de não cumpri-la. Meu Deus, vamos lá. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Marcos capítulo 7, do verso 5 até o verso de número 13. Eu acabei de falar a respeito da tradição dos anciãos.
tá bom? Então nós vimos que Jesus enfatiza o sentido perfeito da lei, a aplicação correta da lei. Amém? Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como dito pelo salmista no Salmo 1, não é? Verso 2 e 3, e no Salmo 119, no verso 1 e no verso 97. Olha só o que diz a palavra de Deus. No Salmo 1 você conhece, mas vamos ler. Salmo de número 1. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos, mas vale a pena fazer a leitura do texto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa do Senhor para aquele que observa a palavra e que vive segundo a palavra, segundo a lei, e a aplica de maneira correta. Olha só, o Salmo 119, o verso 1, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E olha só, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo dia. A palavra deve ser amada por nós, a lei, a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, porque vivendo segundo a palavra e cumprindo a mesma, a promessa é de que seremos bem-aventurados. Vamos continuar aqui. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, em Mateus 5, verso 17, que nós lemos no texto áureo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogá-la, mas cumprir. A palavra cumprir aqui, ela é do grego plero e traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente, tá? Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Tudo que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. O que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele cumpre, ele complementa, ele enxerta, tá? Ele transborda, ele excede, ele torna cheio ao máximo a significância da lei segundo o Espírito, tá bom? Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento. Não houve conflito. Não houve conflito. Ainda que os anciãos, escribas, muitas vezes tentaram fazer com que ele se contradissesse ou ele falasse algo contra a lei e os profetas, Jesus não o fez. Jesus harmonizou as suas palavras, o seu ensino com a lei e os profetas. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, nós já falamos disso, eles usavam a lei para abusar do povo. Mateus, no capítulo 23, no verso de número 4, fala a respeito disso. Vamos ler rapidamente aqui. Mateus, capítulo de número 23 e o verso de número 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles colocavam uma carga pesada nos ombros do povo acerca da lei, mas eles mesmos não observavam, não viviam segundo aquilo que eles
pregavam, falavam e ensinavam da lei. Lucas, capítulo de número 11, o verso 46, e ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais nestas cargas. Ou seja, vocês são muito bons para falar, mas são péssimos em fazer. Vocês são prontos para ensinar, mas na prática contrariam tudo que ensinam. Por isso que o discípulo de Jesus, o crente em Jesus, ele deve ser diferente. Por isso que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Não é que a gente tem que ser mais santo do que o fariseu. A gente tem que viver aquilo que prega, aquilo que aprende, aquilo que ensina. Nós não estamos isentos. Não é faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não, não é assim, tá bom? O Senhor Jesus, ele aperfeiçoou a lei. Ele disse isso em 5,19 de Mateus. O que era visto como sombra deu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Lucas, capítulo 4, verso 16 a 21. Lucas, capítulo 4, verso 16 a 21. Diz a palavra: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele, cerrando o livro, assentou-se, todos na sinagoga olhavam para ele, e então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Louvado seja Deus. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente e em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 3. Glória a Deus. Hebreus, vamos ler. Vamos usar a Bíblia, vamos folhear a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Em Cristo, o que era visto apenas como uma sombra pelo decálogo e pelos profetas, concretiza-se fielmente, cabalmente, conforme acabamos de ler em Hebreus, no capítulo 1. Glória a Deus. Chegamos ao final deste primeiro ponto e a síntese é: Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Construir sob base sólida, firme. Amém? Então vamos lá. Segundo ponto: a letra da lei e a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? Há uma confusão muito grande que se faz a respeito disso. Vamos meditar aqui. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a antiga aliança. Para nós aqui, o Antigo Testamento. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos, capítulo 7, do verso 7 até o 25. Tá? Em suma, depois você leia esse texto
com paciência, é um texto longo, nós não teremos tempo para lê-lo. Em suma, resumindo, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. É isso que fica claro. A lei é boa, mas a lei mostrava o pecado, não apresentando uma saída para o mesmo e levando o homem à condenação e à morte diante da lei. A função da lei era mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem de salvar-se. A pessoa tinha o conhecimento do pecado, sabia das consequências do pecado, mas e agora? E agora? Nesse sentido, ela serviu como, uma expressão grega aqui, paidagogos, ou ela foi pedagógica. Ela foi pedagógica. Isto é, um guia que levou, que apontou para Cristo, em quem temos a redenção dos pecados. Gálatas, capítulo 3, verso de número 24. Gálatas 3, 24. Diz assim o texto: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei aponta para Cristo e em Cristo temos a justificação dos pecados. Nele somos perdoados. Amém? Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas no Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Os profetas, então, aqui o comentarista está dizendo, eles foram um instrumento de Deus para despertar o povo para a consequência do pecado, com base na lei. Mas os doutores do judaísmo, os anciãos, os escribas, os fariseus, aquela gente que dominava o ensino na época, tornou a lei algo frio e sem vida. Eram meramente as proibições e pronto, e acabou. O resultado, a morte. Mas a lei, nós observamos que ela é boa quando nós entendemos que ela aponta para Cristo, em quem nós temos ou em quem nós fomos justificados. Amém? Continuando aqui. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Vamos a ela: moral, criminal, judicial. A lei de Moisés envolve os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, verso de 1 a 17. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Êxodo, capítulo 25, do verso 1 até Êxodo 31, 17. A lei na esfera judicial tem a ver com as diversas responsabilidades cíveis, individuais e sociais. Êxodo, capítulo 21, do verso 1 até Êxodo 23, capítulo 19. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Ou seja, eu observo a lei, eu cumpro a lei, logo posso me salvar, observando a lei. Ora, o apóstolo Paulo refutou
sabiamente esse falso entendimento. Em Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, diz assim a palavra de Deus: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne se justificará. Vamos lembrar aqui, eu acabei de me lembrar daquele jovem rico ou mancebo de qualidade que se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, Jesus disse: não há ninguém bom, senão Deus. Aí ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para te seguir? Como que eu devo? Jesus disse a ele: vai, vende o que tens, reparte com os pobres e depois você vem e você me segue. O texto diz que ele se entristece, dá as costas e deixa Jesus. Ele é reprovado no primeiro dos mandamentos que ele disse observar desde a sua juventude. Ele diz: eu já observo os preceitos da lei, eu cumpro a lei. Jesus disse: tá bom, então vai, vende tudo que você tem, distribui, doa aos pobres, depois você vem. O que o primeiro mandamento diz? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele foi incapaz de amar a Deus mais do que amar os seus bens. Ele já foi reprovado no primeiro. Então, pela lei, era impossível alguém ser justificado. Tito, capítulo Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não são as obras da lei, não é observando a lei, é pela graça, é pela fé. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Depois você confira. Uma nova aliança que concede justificação e paz àquele que é salvo. Vamos ler Romanos, capítulo 5, verso de número 1. Olha que coisa linda. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a lei aponta, a lei é boa e aponta para Cristo. A lei em si mesmo não poderia salvar ninguém, não salvava ninguém. Vamos lá, terceiro. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias a seu respeito. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Não somos justos em nós, somos justificados, somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo, dos méritos de Cristo conquistados na cruz. Romanos 3, 21 a 26 e Romanos 10, verso 4, depois você confira. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos ler 2 Coríntios 3, verso 6. 2 Coríntios 3, verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isto mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra passada da lei, que gera morte. Me permita uma pausa aqui, porque eu disse que há uma confusão entre a lei e a verdade do Espírito. A confusão se encontra por conta desse texto de 3:6 de 2 Coríntios, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A confusão é mais ou menos assim. Eu acho que você aí em casa já deve ter ouvido, se já não disse: eu vou estudar teologia. Cuidado, a letra mata. Eu vou para a escola dominical. Cuidado, a letra mata. Que letra que mata, irmão? Aprender a palavra? Não, porque eu conheço o cara que estudou teologia, hoje em dia o cara está desviado. O problema não é a teologia, o problema é o que se faz dela. O problema não é estudar. O problema não é ler a Bíblia. O problema não é aprender a Bíblia. O que ele está falando aqui é da letra pura e fria da lei, sem a aplicação no Espírito, porque a lei mostrava o pecado, a condenação, mas quando ela aponta para Cristo, ela é boa. O Espírito vivifica, o Espírito da revelação, o Espírito da profecia, o Espírito Santo, revelando em nós as Escrituras. Vamos ver Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como eu aprender de Jesus pode me matar? Como eu aprender a palavra, a letra mata, como se estudar fosse algo ruim. Não se trata disso, irmão. Não se trata disso, é tão simples isso, mas que precisa ser dito, porque ainda hoje a gente ouve as pessoas dizerem isso, demonizando quem estuda teologia, demonizando quem se propõe a estudar e ter um título de bacharel em teologia. Poxa vida! Eu vou repetir, o problema não é a teologia, é a arrogância de quem faz teologia, de quem estuda. O problema não está em estudar. O problema está na pessoa, o que ela faz com o que aprendeu. Pronto, vamos lá, vamos continuar aqui. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito Santo. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. É nesse sentido. A lei foi dada a Moisés, escrita em tábuas de pedra. Hoje essa lei deve estar escrita no nosso coração, na nossa alma, na nossa interioridade. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e no nosso coração. Você confira depois Romanos, capítulo 8, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. E 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Vamos ler Romanos 8, 2? Já estou aqui com o texto aberto em Romanos. Eu vou ler o verso 1 para você aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então vamos lá. Quarto, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Tem um propósito na lei? Eu não vou ler, não vou aprender o Antigo Testamento. Não, para. Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, há propósito na lei para os cristãos?
O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa. Romanos capítulo 7, verso 12. Me desculpa. Romanos 7, verso de número 12. Diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tá? Então, a lei estabelecida se cumpre no amor. Se cumpre no amor. Depois você leia Romanos 13, versos 8 e 10. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Ou seja, a letra que antes era escrita em tábua de pedra, agora é gravada em nós e ativada em nós pelo Espírito Santo, de maneira que nós vivemos essa palavra na nossa interioridade e na nossa prática diária de vida. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Letra, sem a revelação do Espírito Santo, é essa que... Vamos continuar. Chegamos ao final desse tópico e a síntese é: a letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus, não em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Amém? Vamos lá. Encerrando a nossa lição de hoje. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino os que se encontram fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam e violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir, olha isso aqui, ensinar e viver a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma e que concede graça e verdade a nós. 1 João, vamos ler, João 1, 16 e 17. Olha que coisa linda, E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Aleluia! A justiça do reino de Deus, segundo a compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus, para justificarem a si mesmos. Como eles tinham a lei e praticavam as obras, logo, eles julgavam-se justificados, auto-justificados. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que citei, de Mateus 19, verso 16 a 26. O fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor do que o publicano, Lucas 18, do verso 9 ao 17, que orava de pés e olhava para o publicano e dizia: eu não sou como esse pecador, eu observo a lei, eu tenho a lei. Não se trata disso. O sacerdote e o levita, que firmado na sua justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo,
eram muito prontos em falar da lei, mas não a aplicavam. Lucas capítulo 10, verso 25 a 37, a parábola do bom samaritano, que ao verem o sacerdote e o levita, cada um a seu tempo, ao ver um homem jogado à beira do caminho, ferido, machucado, tendo sido vítima de ladrões e salteadores, passam de largo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, é moral, é espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial, legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos é superior à dos escribas. Não se trata de ser religioso, não se trata de fazer religião, se trata de viver o evangelho, tá? De não orgulhar-se de si mesmo, de não menosprezar o próximo, de não ser indiferente ao sofrimento do próximo. É disso que se trata. A justiça, segundo Cristo, a justiça do reino de Deus é uma justiça mais sublime, elevada, interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Vamos ler Romanos capítulo 3, verso 21. Nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez. Romanos capítulo 3, verso 21 e 22. Nós já lemos a Bíblia, mas vamos lê-la mais uma vez. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos capítulo 8, aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Assim é o reino de Deus. Assim entramos no reino de Deus. Não vivendo mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não apenas falando, mas vivendo a palavra de Deus. Amém? Chegamos ao final dessa lição. A sinopse desse tópico é: o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você não tem problema nenhum. Não é difícil para você não ser alguém orgulhoso, não ser alguém indiferente ao sofrimento do outro. Não é. Não é. Então vamos à conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que as nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter de conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Que esta palavra seja verdade na minha e na sua vida. Que não sejamos cristãos nominais e fariseus praticantes. Não. Que sejamos servos e servas de Deus, vivendo conforme a lei da graça, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima oportunidade, permitindo Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Semana de bênção, de paz, de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.